Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para trazermos uma meditação, para suprirmos um pouco da falta que os irmãos fazem no culto das quartas-feiras, aqueles que estavam sempre presentes conosco. E você mesmo que não vinha, porque a quarta-feira sempre é pouco frequentada, venha, quando nós voltarmos ao normal, venha estudar a palavra de Deus, venha conhecer um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Mas eu quero também falar que é com grande alegria que podemos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série de estudos num livro, baseados em um livro de um pastor norte-americano, W. Tozer, pastor do século passado, que traz grandes reflexões para a nossa vida, para as nossas vidas, e também fazendo paralelo com textos bíblicos que refletem aquilo que o famoso pastor está nos ensinando. Hoje nós vamos dar continuidade a esta série de estudos, em que estamos de quarentena em função da doença da Covid-19 causada pelo novo coronavírus, e que nós estamos lutando para que possamos sair dessa situação. Oramos a Deus para que realmente as autoridades estejam corretas com relação às decisões que estão tomando. Que Deus abençoe muito o povo brasileiro, o povo do mundo inteiro. Aquelas pessoas que estão ficando desempregadas têm sido fruto das nossas orações. Nós precisamos orar também para que as nossas igrejas possam se manter firmes. Você que está nos ouvindo, nunca se esqueça de orar por isso. Muitas famílias têm nos procurado, nós não temos tido às vezes condições de ajudar todas. Você pode contribuir com uma cesta básica, com um alimento, ou mesmo financeiramente. Procure um de nós, procure a mim, o pastor João, a irmã Renata, que é responsável pela ação social da igreja. Estamos aqui à disposição, queremos ajudar, mas nós não temos condições. Se formos usar a linguagem popular, nós estamos sem pernas hoje para ajudar todas as famílias que têm nos procurado. Então, leve essa mensagem a outras pessoas, colabore para que nós possamos assim ajudar, aliviar um pouco diante dessa situação em que estamos passando. Vamos voltar ao nosso tema. Nós estamos estudando, como nós falamos, uma série de estudos no livro de A.W. Tozer chamado Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha. Um livro muito interessante. Hoje o nosso estudo vai ser baseado no capítulo cujo título é A Pessoa Espiritual. É o 8º capítulo do livro, A Pessoa Espiritual. E eu quero meditar no tema O Viver Espiritual. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te adoramos pela grandeza que há em ti, pelo teu poder, por tua graça, a tua misericórdia. E agora, Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos que venhas falar aos nossos corações poderosamente, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos sair daqui, ó Deus, edificados por tua santa palavra, e que nós possamos, ó Deus, realmente crescer cada vez mais e nos tornarmos homens e mulheres espirituais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como temos dito, essa série de estudos é baseada num livro de um pastor norte-americano, A.W. Tozer, pastor do século passado. E esse livro é desafiador porque ele nos faz uma indagação muito interessante. O mundo é um lugar de lazer ou um campo de batalha? Creio que para o cristão a resposta mais correta seria os dois, mas a mais contundente seria um campo de batalha. Primeiro porque existem cristãos que não têm o privilégio que nós cristãos do Ocidente, nós cristãos do Brasil, tem de ter seu lazer, sua alegria, ter momentos com família. Muitos cristãos pelo mundo afora não têm, então eles vivem numa constante batalha. E também Jesus disse que no mundo tereis aflições, então essa é a realidade do cristianismo, é a realidade do cristão. Hoje nós queremos meditar sobre o viver espiritual. De um modo geral, todo cristão, aliás, toda pessoa que tem uma religião que fala na questão da espiritualidade, tirando algumas religiões muito pequenas, mas de um modo geral, as religiões falam muito da espiritualidade. Todas as pessoas, de um modo geral, religiosas, elas dizem ser um ser espiritual.
Mas de um modo geral, esta espiritualidade é medida por aquilo que é palpável, por aquilo que elas podem tocar, por aquilo que elas podem ver. Tozer afirma: muito alívio sem base poderia ser eliminado e muita consolação verdadeira poderia ser recebida se puséssemos as coisas em ordem. Então veja bem, meu amado, o que Tozer está querendo dizer com isso? O que seria esse alívio sem base que ele está dizendo? Primeira coisa que a gente tem que entender é que um alívio sem base é aquele que vem quando o resultado é de acordo com aquilo que nós queremos sempre. Veja bem, meu amado, quando nós pedimos algo a Deus, quando nós oramos a Deus e somos sempre atendidos, não é sinal que somos mais espirituais do que os outros. Pode ser duas coisas. Primeiro, você está em desobediência a Deus. Se Deus, na sua palavra, por exemplo, fala alguma coisa e você faz algo contrário à palavra do Senhor, ainda que tenha orado, ainda que tenha pedido, você está em desacordo com a palavra de Deus. Você está em desobediência à palavra de Deus. Você está em desobediência a Deus. Então você não pode tomar isso como base. Então, ter uma resposta pode significar que estamos em desobediência. Segundo, pode significar que está dentro do propósito soberano de Deus. Então veja bem, quando nós estamos orando e pedindo alguma coisa, não significa que sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos. Isso não é sinal de espiritualidade. Significa que, por exemplo, que você precisa tomar uma decisão que vai impactar a sua vida. E você ora a Deus por isso. Você pede a Deus por isso. Você pede para que Deus mostre algo nesse sentido, mas você pede de forma sempre a fazer com que a resposta seja sempre do jeito que você quer. Aliás, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque mesmo quando a gente faz assim, mesmo quando nós fazemos assim, nós corremos sérios riscos de Deus fazer do jeito dele. Na Bíblia tem um exemplo clássico disso, que é de Gideão. Gideão, ele foi chamado por Deus para sair para a batalha, para liderar o exército de Israel, e ele fez pedidos estranhos, pedidos que naturalmente atenderiam ao seu interesse. Quando ele pede para não molhar durante um orvalho pesado da noite um tapete ou um novelo, isso mostra que ele estava tendo a tendência de pedir para que a vontade dele prevalecesse. E Deus agiu de forma soberana e fez das duas formas. Gideão pediu de um jeito, depois de outro, pediu para não molhar, pediu para molhar, e Deus agiu de forma contrária àquilo que ele estabelecera, exatamente porque Deus age dentro da sua soberana vontade. Então, meu amado e minha amada, tenha consciência disso. Espiritualidade não é ser atendido em tudo que faz. Espiritualidade também não é você viver de forma a frequentar a igreja o tempo todo e não viver uma vida de santidade lá fora. Tem pessoas que pensam que ser espiritual é apenas e tão somente vir à igreja, e não é. Então tenha convicção disso, tenha consciência disso, tenha consciência de que ser espiritual é muito mais do que isso. Então, outra coisa que caracteriza um alívio sem base é quando tomamos atitudes baseadas apenas em nossos sentimentos. E aliás, Tozer afirma: a nossa espiritualidade raramente está em harmonia com os nossos sentimentos. Isso é um outro fato. E a Bíblia garante isso que o famoso pastor afirma. A Bíblia também afirma assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 10 fala exatamente isso. Veja bem, o que Jeremias está dizendo é que o nosso coração é enganoso, que muitas vezes o nosso pensamento é enganoso, aquilo que nós queremos é enganoso. Então, o coração é a fonte na Bíblia, tanto da sabedoria, do conhecimento, mas também do sentimento. Então os sentimentos, eles podem nos enganar. Você pode se achar uma pessoa muito espiritual e não ser. A igreja de Corinto, no texto que nós lemos, era uma igreja cheia de pessoas que se achavam espirituais. Tais pessoas acabaram por formar facções dentro da igreja. E aí uns diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Pedro, de Cefas, outros diziam: eu sou de Paulo. E aqueles que se achavam mais espirituais ainda diziam: eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Isso acontece muito nos nossos dias.
No capítulo onde se encontra o texto que lemos de Paulo, ele está falando sobre a sabedoria do Espírito. E ele vai encerrar mostrando o contraste entre o homem espiritual e o homem natural, ou o homem não espiritual. O apóstolo dos gentios, ele está deixando claro aqui para nós que o homem não espiritual não consegue entender aquilo que Deus realmente estabelece. Por isso que as pessoas acham estranho determinadas coisas que nós fazemos ou não fazemos. Para ele, para o homem natural ou para o homem não espiritual, estas coisas são loucuras. Por outro lado, a pessoa espiritual consegue discernir bem tudo. E aí Paulo fala por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. É a mente de Cristo que está dentro de nós, é a mente de Cristo que age dentro de nós. E assim, nós podemos ficar tranquilos, porque temos a mente do Senhor agindo dentro dos nossos corações, dentro das nossas próprias mentes. Tozer faz um alerta sobre as pessoas que se enganam em sua espiritualidade. Ele mostra que muitos confundem espiritualidade com emocionalismo. E assim diz o famoso pastor: há muitas pessoas carnais cujas emoções religiosas são sensíveis a toda impressão e que se esforçam por se manter num certo plano elevado de satisfação interior, mas que não têm as marcas da piedade sobre si. Marca de piedade é exatamente uma vida cristã autêntica, uma vida verdadeira aos pés do Senhor Jesus. Então, o que esse autor está mostrando é que essas pessoas são emotivas e não têm dificuldade de externar isso, até mesmo com lágrimas. Muitos acreditam na espiritualidade delas, até elas mesmas. Mas o fato é que estas pessoas não são espirituais. O fato é que pessoas espirituais são indiferentes aos seus sentimentos. Não que ela não os tenha, não é isso. Mas apenas sabem que Deus está no controle de tudo. A pessoa espiritual, ela sente emoções, ela tem sentimentos, ela chora, ela ri, ela se alegra, ela se entristece, mas ela tem no Senhor a sua alegria, no Senhor a sua satisfação. E aí ela se alegra e se satisfaz em Cristo, inteiramente em Cristo. E aí a mente dela, por ser a mente de Cristo, ela entende uma tribulação, ela entende uma doença como essa que nós estamos vivendo agora, ela entende os problemas que nós estamos passando. Quando eu digo entender, não é que ela compreende no sentido científico ou absoluto da palavra, mas ela entende que tudo está no controle de Deus. Então Tozer fala bem assim: elas pensam os pensamentos de Deus e as coisas tal como Deus as vê. É assim que uma pessoa espiritual, ela vê, ela age, ela sente. É exatamente isso que Paulo afirma quando descreve que temos agora a mente de Cristo. Meu amado, minha amada, para ser uma pessoa espiritual, a primeira coisa que precisamos buscar é esta mente de Cristo. Todavia, esta mente de Cristo só pode ocorrer quando temos a verdadeira regeneração, quando somos verdadeiramente transformados, quando verdadeiramente somos transformados pelo próprio Espírito Santo, que é a base da sabedoria no texto de Paulo. Por isso, eu o desafio a orar. Ore a Deus para que Ele possa moldar o seu coração. Ore a Deus para que Ele possa fazer com que realmente você se torne uma pessoa espiritual. Ore a Deus para que Ele quebre a sua vida e faça-a de novo, como diz o hino, para que você possa experimentar o viver espiritual. O viver espiritual que não depende se tudo vai bem. Um viver espiritual que não depende se as coisas estão perfeitas ou não. Um viver espiritual que só depende única e exclusivamente da satisfação que temos em Cristo Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.